Filipenses capítulo 2, versículo 5 a seguir diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Levanta a sua mão e diga comigo: Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos traz a certeza que nós também viveremos para sempre. Opera maravilhas, Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Assim seja. Vamos sentar dizendo glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Graças a Deus. Meus amados, bom que nós estamos também iniciando a nossa semana de consagração, né? Então nós temos alguns propósitos importantes, né, para todos nós, para o decorrer dessa semana, até chegar o dia da Santa Ceia. E, portanto, eu acredito que é uma bênção nós estarmos iniciando a semana com esse assunto tão sublime da ressurreição do Senhor, né? Porque o que a palavra de Deus nos mostra? Que o Senhor Jesus foi preso na quinta-feira, lá no Getsêmani, que na sexta-feira ele foi crucificado às 9 da manhã, do meio-dia às 15 horas houve trevas sobre a terra, e às 3 horas da tarde Jesus deu o seu brado de vitória, e ele foi retirado da cruz. Ele que estava crucificado entre os dois ladrões continuavam vivos, porque a morte de cruz geralmente durava chegava a durar 3 dias para a pessoa morrer. Muita agonia, muita febre, muita convulsão. Mas como Jesus diz que ninguém tem poder para tirar a minha vida, mas eu espontaneamente a dou, então quando ele viu que não precisava mais sofrimento, né, mais tormenta dos homens, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e inclinou a cabeça, né? Quer dizer, ele se rendeu. Aí diz a Bíblia que, como o dia seguinte era o sábado da Páscoa, lá em Israel, o governador mandou que fosse quebrar as pernas dos crucificados, para eles morrer logo, para não demorar muito para morrer. Então eles foram e quebraram as pernas dos dois ladrões, da direita e da esquerda, para eles morrer mais rápido. Quando foi quebrar de Jesus, não precisou, porque ele já estava morto. Aí cumpriu mais uma escritura que diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Até isso estava escrito, até esse detalhe estava escrito. Então, naquela época também precisou alguém em posição de governo tomar atitude, que era José de Arimateia e Nicodemos, que era do Sinédrio. Foram autorizados por Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz. Eles quiseram cuidar do corpo de Jesus. Você vê, sempre precisou de alguém com influência junto às autoridades. E eles foram então úteis nesse momento.
Aí envolveram ele em um lençol e levaram para um sepulcro novo, que ainda não tinha sido usado. Era de propriedade de José de Arimateia e nunca tinha sido usado. E o Senhor Jesus foi colocado dentro daquele túmulo, né? Então Jesus foi preso na quinta, morreu na sexta, foi sepultado na sexta mesmo, passou aquela noite. Então o dia de sábado todo, o sábado que era o grande sábado da Páscoa para os judeus, o Senhor da Páscoa estava sepultado, né? Podemos considerar que foi o sábado mais escuro da história. Mas não se preocupa não, o domingo estava chegando. Glória a Deus. Aí o que as profecias vão mostrar? Que Jesus Cristo veio, irmãos, exatamente para conquistar uma vitória completa. E então cada apóstolo, né, descreveu de uma forma tudo o que aconteceu, mediante as revelações que eles receberam da parte de Deus. E eu acho que o resumo mais perfeito, se não um dos mais perfeitos, é esse que nós lemos aqui em Filipenses capítulo 2, do verso 5 até o versículo 10. Então esse texto resume o seguinte: a vinda de Jesus ao mundo, a sua missão sobre a terra e o seu retorno triunfante para a glória. É isso que é importante a gente observar, irmãos. Na vida do cristão, muitas vezes, parece que está acontecendo uma derrota. Mas se uma pessoa está em comunhão com Deus, ela tem o Espírito Santo, não tem derrota não, irmãos. O inimigo tenta convencer que o cristão está derrotado, está fracassado, está intimidado. Mas eu vou repetir: se a pessoa tem uma aliança com Deus, se ela tem o Espírito Santo, se ela está aliançada, na vida dela o que vai se cumprir é o que diz Romanos: todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. E nós estamos vivendo um momento atípico nesse mundo, amados, em que a cada dia Deus está fazendo algo em nossa vida. Para quê? Para superarmos. Ainda hoje um superintendente lá do sul, né, pelo WhatsApp me perguntando: e aí, meu amigo, como é que tá as coisas? Eu falei: por aqui nós estamos matando um leão, um urso e um Golias por dia. Aí a pergunta é: mas isso é muito difícil. Mas é o que está acontecendo. É difícil, mas se o Senhor está conosco, amados, nós vamos vivendo, não é de derrota em derrota, de medo em medo, nós vamos vivendo de vitória em vitória. E aqui é por isso que a palavra está dizendo: de sorte que haja em vós. Vós quem? Membros da igreja de Cristo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você acha que Jesus teve sentimento de derrota? Que Jesus Cristo teve sentimento de fracasso? Que Jesus achou que o diabo em algum momento estava vencendo? Não, Senhor. Ele já estava delineado a sua missão, o seu ministério e onde ele iria chegar. Apenas foi isso que aconteceu. A história de Jesus não começou no ventre de Maria. A palavra nos mostra que ele estava desde o princípio com Deus. Então aquilo foi apenas, irmãos, uma obra, uma missão, uma necessidade. Assim como nós, que somos o corpo de Cristo, a bola da vez, o que nós estamos tendo é uma experiência nesse contexto humano. Mas o nosso verdadeiro endereço não é esse que nós temos aqui na terra. Mesmo que você nasceu aqui em Registro, a sua verdadeira cidade também não é essa. A palavra de Deus nos mostra que o nosso lugar permanente está preparado lá adiante. E que como peregrinos nós estamos passando por aqui, mas já sabemos aonde vamos chegar.
Por isso que nós temos que permanecer em comunhão, nós temos que permanecer reconciliado. Quem ainda não se batizou tem que se apressar em se batizar. Quem está afastado tem que se consertar. Quem perdeu a comunhão tem que se renovar. A palavra de Deus quer que nós vivamos uma vida cheia da graça, cheia do Espírito Santo, uma vida de vitória. Quem toma posse, diga graças a Deus. Então a palavra vai nos mostrando, né? Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele fez-se semelhante. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, quando o maligno, através dos romanos, através dos sacerdotes, daqueles judeus, daqueles religiosos, conseguiram o que queria, que era levar Jesus Cristo àquela condenação vergonhosa, à cruz, parecia que era um fim. Só depois que Jesus derramou seu sangue e declarou que estava consumado, que o maligno viu que ele cavou a sua própria derrota. Então entenda uma coisa, primeiro, diga comigo, Jesus, mais forte, Jesus venceu o pecado, não pecando. Diga, Jesus venceu Satanás, não fugindo da cruz. Diga, Jesus venceu a morte, ressuscitando no terceiro dia. Dai, glorifique o nome dele. Aleluia. Porque ele, irmãos, compartilha a sua vitória com a igreja. Sim, primeiro para os filhos. Ele tem bênção para todo mundo. Qualquer um que buscar Jesus, ele tem bênção. Mas com a igreja ele tem um cuidado especial e contínuo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, irmãos, quando Jesus ressuscitou, os sacerdotes que determinaram a morte de Jesus, subornou os soldados, que foram colocados lá na porta da sepultura como vigias, para eles não dizer que Jesus tinha ressuscitado. Subornaram, pagaram um alto valor e disseram, se alguém vir perguntar para vocês, vocês falam que dormiram, e enquanto vocês estavam dormindo, os seus seguidores vieram aqui e roubaram o seu corpo. Vocês não podem falar que ele ressuscitou, senão o segundo dano vai ser pior do que o primeiro. Interessante que o título desse texto lá em Mateus, no final do livro de Mateus, chama-se A Mentira dos Judeus. Então essa mentira ficou registrada, porque na realidade o homem natural não consegue entender que há um Deus que é soberano e que tem poder sobre a morte. Mas na medida que nós vamos servindo a Deus, que nós vamos vivendo essa comunhão, vai gerando dentro de nós, irmãos, essa certeza, ao ponto de nós não termos dúvida alguma sobre isso. Jesus deu a demonstração nas 3 ressurreições que ele operou aqui sobre a terra. A primeira foi da filha de Jairo, uma menina de 12 anos, que estava enferma. O pai foi procurar Jesus, e Jesus, acompanhado por uma multidão, foi à casa de Jairo. Quando chegou lá, a menina já estava morta, já estava sendo feito o velório, estavam os pranteadores, os músicos estavam lá. E quando Jesus chegou e viu tudo aquilo, sabe o que ele falou? Não temas, a menina não está morta, ela dorme. Irmãos, todo mundo sabia que havia morrido, ela estava sendo velada. Mas para Jesus, aquilo era como se não fosse nada, irmãos, apenas um sono. Mas como eles estavam duvidando, criticando, começaram a rir quando Jesus falou que a menina dormia. Ele falou, sai todo mundo para fora, só o pai, a mãe e 3 apóstolos vai lá comigo, aonde estava o corpinho da menina. Aí chegando lá, a menina estava morta, já estava tudo preparado. O Senhor chegou e deu uma palavra dizendo assim, Talita cumi. Sabe o que quer dizer isso? É uma palavra aramaica, significa, menina, levanta-te. O que aconteceu? Ela abriu os olhos e se levantou.
Glória a Deus. Irmãos, e ela acordou com uma fome. Jesus falou, dá comida para ela. E aí você vê que o milagre são dois milagres múltiplos, que é a ressurreição e a cura da enfermidade que a matou. Ela já ressuscitou curada. E não é outro Jesus que nós estamos servindo. Nós estamos servindo esse mesmo Jesus, o qual diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Irmãos, a gente fica se cuidando contra esse vírus, mas não dá para ficar morrendo de medo por causa disso também, pelo amor de Deus. Não, a gente tem que viver. Nós temos a graça, nós confiamos no poder de Deus. Nem precisa ficar com o olhinho esbugalhado, dizendo, ai pastor, mas realmente ele é muito perigoso, é muito perigoso. Quem que não está vendo? Não precisa falar. Mas o Senhor Jesus sabe como lidar com a morte. Amém, meus amados? A segunda ressurreição foi do filho da viúva de Naim. Naim, uma pequena cidade marítima. Jesus está indo para lá com uma grande multidão. Quando vai chegando, encontra com uma outra multidão. A multidão que estava com Jesus glorificava, exaltava, gritava glória, gritava aleluia. Era mudo que estava falando, era cego, esse cego que estava enxergando, esse paralítico que estava andando, aquilo era um movimento de doido. Aí ele encontra com a outra multidão triste, chorando, desesperada, como está a multidão de hoje em dia. Por quê? Porque o filho único dessa viúva havia falecido, já tinha feito velório, e estava vindo com um caixão já indo para o cemitério. E aí as duas multidões se encontram. A multidão da vida e a multidão da morte, elas se encontram. E o Senhor Jesus, observando aquela mãe desesperada, acompanhando o féretro, ele chega e toca no caixão, manda parar o enterro. Aleluia! Diga assim comigo, quando Jesus chega, as coisas mudam. Quem crê que Ele está aqui, diga glória a Deus. Você que está aí na sua casa, diga aleluia. Sabe qual foi a palavra de Jesus para aquela mãe? Ele olhou para ela e falou, não chores. Como não chorar? Como não chorar? Mas se Jesus estava falando não chores, é porque Ele já tinha a solução. E na sequência ele diz para o defunto, jovem que estava lá dentro do caixão, moço, levanta-te. Sabe o que aconteceu? Ele se levantou, aquilo que caiu as flores para todo lado, ficou sentado dentro do caixão e começou a falar. Olha que maravilha, irmãos. Que susto para todo mundo, hein? Fala para o seu irmão assim, a vida chegou, meu irmão. Podia ter falado mais animadinho um pouco, né, irmão? Dá um grito assim, a vida chegou, meu irmão. Então a alegria chegou naquela cidade. Todo mundo glorificava a Deus. Aí diz a palavra que a terceira ressurreição foi a de Lázaro. Jesus foi avisado que ele estava enfermo, mas Jesus não foi. Demorou, até que chegou um dia, ele falou, agora nós vamos. Só que quando ele chegou lá, Lázaro havia morrido, já fazia 4 dias que estava sepultado. Jesus perguntou, aonde que ele está sepultado? Levaram, falaram, é ali naquela caverna. Aí Jesus chegou na frente e falou, pessoal, tira a pedra. E o pessoal tiraram a pedra. Irmãos, um morto de 4 dias já está em decomposição. Quem consegue entender isso comigo? O cara já estava doente, a doença matou, embalsamou, ou seja, enfaixou e sepultou naquela caverna, pedra tampando. 4 dias depois, aí alguém vai dizer assim, Jesus chegou atrasado. Deus nunca chega atrasado. Amém, irmãos? Alguém está falando, por que Deus já não fez uma limpeza nesse mundo? Deus tem a hora certa para todas as coisas. Diga comigo, Deus
não chega atrasado. Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem uma obra na sua família, Deus tem uma obra no seu casamento, Deus tem uma obra nas suas finanças, Deus tem uma obra nos seus negócios, Deus tem uma obra com essa igreja. Depois que aquela pedra foi retirada, lá de fora mesmo, o Senhor Jesus deu um brado dizendo assim: Lázaro, sai para fora. Amados, aquilo era totalmente impossível, mas a Bíblia diz em Lucas 1,37 que para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus todas as coisas são possíveis. Para o nosso Deus todas as coisas são possíveis. Diz a Bíblia: Lázaro saiu vivo lá de dentro. Aleluia. Ele falou: pode desenfaixar ele. Desenfaixou e ele saiu andando como se nada tivesse acontecido. 4 dias depois. Depois, a próxima ressurreição, irmãos, foi a ressurreição do próprio Salvador. Aquilo que ele fez na vida dos outros, agora aconteceu com ele. Deixa eu te dizer uma diferença. Os 3 que Jesus ressuscitou com o mesmo corpo que eles tinham antes. O mesmo corpo físico, que depois morreu de novo. Foi sepultado e está sepultado. Agora Jesus não. Jesus ressuscitou no 3º dia. E diz a palavra que ele ressuscitou com um corpo glorificado. Um corpo incorruptível. Um corpo que ele teria esse corpo para sempre a partir daí. Um corpo que quando ele aparecia para os apóstolos, ele não precisava bater palma, nem pedir, nem bater na porta. Ele simplesmente se apresentava onde ele queria. A palavra de Deus fala muito sobre isso, como aqui é uma pregação, não é um estudo, eu não vou entrar nesses detalhes, mas é importante que você saiba disso, que Jesus ressuscitou com o corpo glorificado, e diz também a Bíblia, que nós, na ressurreição, na nossa ressurreição, então não precisa nem ficar apavorado, que todos vão morrer mesmo, mais cedo ou mais tarde. Mas na nossa ressurreição, nós teremos um corpo não semelhante ao de Lázaro, nem do filho da viúva de Naim, nem da filha de Jairo, mas um corpo transformado, semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Um corpo incorruptível, que ficará intacto para toda a eternidade. Oh, aleluia! Diz a palavra que Jesus ressuscitou como as primícias de todos os que vão ressuscitar. E é assim que a palavra nos ensina, que quando chegar o dia do arrebatamento da igreja, momentos antes desse arrebatamento acontecer, todos os que dormiram em Cristo ressuscitarão com esse corpo glorificado, e os outros serão transformados no piscar de olhos para encontrar com o Senhor na glória dos céus. Diz a Bíblia, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Aqui não é mensagem de morte, aqui não é mensagem de fracasso, aqui não é mensagem de medo, aqui não é mensagem de derrota, mas é mensagem de esperança, é mensagem de vida, é mensagem de vitória para todo aquele que crê nesse Cristo que está vivo e reina para todo sempre. Escute. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por mais grande que seja o homem nessa terra, na verdade, ele é um ser limitado, e diante dessa grandeza ele não é nada, mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo, a Bíblia diz, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é aquele que está acima de tudo e de todos, e que
mais cedo ou mais tarde, querendo ou não, acreditando ou não acreditando, todo joelho se dobrará. E o termo no original nos indica que até as coisas inanimadas se prostrarão também. Todos terão que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que é bom que a gente já comece a fazer isso desde agora, porque assim o nome dele é honrado e glorificado, e nós somos abençoados por isso. Então é isso, irmãos. Eu quero terminar com aquela máxima. Desculpe se eu parecer que aquele pentecostal tradicional, mas a gente sempre tem que voltar naquela máxima, que se você for no sepulcro de Maomé, lá está escrito, aqui jaz Maomé. Se for no sepulcro de Buda, lá vai estar escrito, aqui jaz Buda. Se você for no sepulcro de Confúcio, lá vai estar escrito, aqui jaz Confúcio. Mas se você for, como eu já fui 4 vezes no túmulo de Jesus em Jerusalém, lá está escrito assim, o que está em Mateus 28, versículo 6: ele não está aqui, pois já ressuscitou. Fique em pé glorificando o nome dele. Aleluia! É um Senhor assim que nós servimos, é um Senhor assim a quem nós prestamos culto. É nesse nome que nós oramos, é nesse nome que nós caminhamos, é nesse nome que nós jejuamos, é nesse nome que lemos a Bíblia, é nesse nome que nós pregamos o Evangelho. Ele disse: em meu nome os sinais vão acontecer. Em meu nome vocês vão expulsar demônio, vai curar enfermo. Em meu nome vocês vão ter vitória. Então no nome de Jesus, erga a sua cabeça. No nome de Jesus, levanta-te do pó. No nome de Jesus, erga-te do fracasso. No nome de Jesus, levanta-te desse vale de morte. E saiba que Ele que venceu, Ele que venceu o pecado, Ele que venceu Satanás, e Ele que venceu a morte, está conosco compartilhando a sua vitória, dizendo: você não é apenas um vencedor, uma vitoriosa, mas em mim você é mais que vencedor. Toma posse, meu irmão. Hoje Ele está enchendo as suas mãos de vida, está enchendo as suas mãos de esperança, está enchendo as suas mãos de vitória, está enchendo as suas mãos de alegria, de prosperidade, de conquistas. Hoje é um dia para você celebrar a vida e falar: o Senhor venceu a morte, o Senhor reviveu. Nós também reviveremos e estaremos com o Senhor para sempre. Isso pode levar o nome de vitória. Não é uma vitória momentânea e passageira, mas é uma vitória para ser comemorada eternamente. Aleluia. Começa a agradecer. Começa a agradecer. Aleluia. Vislumbra a sua vitória. Você pode descansar nele. Você pode se refugiar nele. Começa a dizer: Senhor, em nome de Jesus eu não vou ter medo. Jesus, eu não aceito medo. Medo, saia de mim, saia da minha mente, sai dos meus nervos, sai do meu consciente, sai do meu subconsciente. Eu não vou ficar com medo. Diga para ele: eu não vou aceitar o medo. O Senhor venceu.